fazer mais isso. Nós vamos estudar sim, nós vamos abrir o nosso entendimento. Então, eu já sei que o pastor Cote ora quando ele entra, que é natural, mas eu queria nesse momento, se ainda há crianças aqui, as salas já estão funcionando, aqui em cima, por favor, podem se deslocar. Quem está chegando, se quiete, aquiete seu coração, feche seus olhos por um momento, por favor, só para a gente liberar um pouquinho de tranquilidade, de paz, para esse momento de ministração. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu retires toda a distorção desse ambiente, que os corações, as mentes sejam campos férteis para o semear da tua palavra. Te pedimos cura, libertação, te pedimos transformação, mudança mesmo, como foi conversado pela manhã, metanoia. Nós te pedimos, Senhor, crescimento espiritual. Ó Deus, nós te pedimos, enfim, a tua palavra sobre todas as coisas, a tua vontade, que ela seja realizada nas nossas vidas, na vida das nossas famílias e de todos que estão tendo, de alguma forma, acesso por meio da internet, Deus, das ministrações do pastor Marcos, Pai. Muito obrigado, nós te pedimos pela vida deles, que tu faças algo ainda mais extraordinário que tens feito. Ó Deus, que ele seja um canal extraordinário de bênção para todos nós. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pastor Marcos Mascote. Som, testando. Amém. Glória a Deus. Queridos, boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. Honestamente, eu fico muito feliz, em ouvir nosso amado irmão e professor aqui. Eu penso que a gente vive um momento realmente muito estratégico na nossa nação. Eu comecei assim a ser despertado para essa agenda política, principalmente aqui no Brasil, há pouco tempo. Mas eu tinha noção, na verdade, do que de fato significa o socialismo, porque a primeira vez que eu tive num país, de fato, assim, comunista, foi mais ou menos 20 anos atrás. Tive 4 vezes na Rússia, e eu lembro, a primeira vez que eu estive na Rússia foi muito chocante, muito chocante. O impacto cultural é muito forte, é difícil até de descrever. Não é só pela essa questão do sistema comunista, financeiramente falando, porque no comunismo, quem decide o resultado do seu trabalho não é você, é o governo. Eu me lembro, por exemplo, um salário de um engenheiro, de um médico, em torno de $30, $40, o salário do pastor, $20. Então, é comunismo. Você substitui o salário por uma, sei lá, como é que chama isso que o governo dá, um certo racionamento. Mas o que mais choca a gente num sistema comunista é a cosmovisão ateísta, anti-Deus, anticristo, anti-igreja, anti-família. E é porque muitos de nós, assim, não percebemos que, na verdade, desde que o regime militar passou aqui no Brasil, nós só tivemos na nossa democracia, na verdade, partidos políticos com cosmovisão de esquerda, Ficavam revezando, Inclusive o Brasil Paralelo é muito bom para você entender isso, faz vários insights assim, E realmente, eu me lembro como se fosse hoje, quando, ali em 1988, na Constituição, o pessoal derrubou a imprensa, estava lá o mundo artístico comemorando, derrubou a censura, O mundo artístico comemorando isso, lógico, Quando você fala em censura política, censura ideológica, é uma censura que realmente tem que cair. Mas ali o derrubar a censura, eu senti isso no meu espírito, assim, muito forte, porque
entrou até esse jargão, é proibido proibir, no sentido, porque isso é a nova versão do marxismo, que é um marxismo cultural. Não vamos tomar quartéis, vamos tomar as universidades. É um novo tipo de guerra, não é uma guerra armada, é uma guerra cultural. Vamos erotizar as crianças, vamos erotizar os adolescentes. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre Gramsci, esse filósofo italiano, ou sobre Herbert Marcuse. Marcuse foi esse guru da contracultura que trouxe exatamente todo esse lixo do ateísmo numa versão de erotizar e destruir a família para que o comunismo tivesse uma chance de ser implantado no mundo ocidental. Então, é uma guerra cultural. Se você puder, eu tenho até uma palavra sobre isso, eu lembro que ministrei sobre isso um pouco antes das eleições, num evento de pastores, lá com Luciano Subirá, na comunidade Alcance, em Curitiba. Foi uma palavra que viralizou bastante, não é? Se depois você puder, dá uma olhadinha aí, guerra cultural. Mas veja bem, gente, quando a gente olha para o nosso país politicamente, a gente pode resumir todas essas décadas num versículo. Este é um povo roubado e saqueado, e não há ninguém que diz restitui. Pela primeira vez, gente, pela misericórdia de Deus, pela primeira vez, nós estamos tendo um governo que de fato acredita em Deus. Um governo realmente aberto para uma cosmovisão judaico-cristã, pela primeira vez. Eu sei do que eu estou falando, porque ontem mesmo, assim, tive essa oportunidade da gente estar orando com o Bolsonaro. Ontem mesmo, a gente estava num grupo de pastores, inclusive algumas pessoas com um ministério profético tremendo, como Chris Volaton, da Bethany Church, na Califórnia. Foi um tempo precioso, palavras proféticas importantíssimas para o nosso futuro. Então, e olha, assim, eu estou dando só a minha opinião, tá bom, gente? Cada um fique aí, né? Cada um é livre, mas eu estou com muita esperança, muita esperança. É até interessante tudo isso que aconteceu com o presidente, essa facada. É um princípio de morte e ressurreição, literalmente. Não é? Assim, Bolsonaro viu a morte muito de perto. Muito de perto. Ontem ele estava falando com a gente. Todo lugar que ele chega, não sei se você já percebeu, mas a primeira coisa que ele faz, que ele abre a boca, eu quero agradecer a Deus por estar vivo. Por estar vivo. Irmãos, olha, quando você passa por uma experiência como essa, de olhar dentro dos olhos da morte, rapaz, se você não alinhar de vez o seu coração, e realmente, eu acho que é uma pessoa ungida para esse tempo, não é? A gente sabe que as nossas expectativas não estão em um homem, não é um homem, entendeu? Mas ele é uma resposta para o clamor da igreja. O que está acontecendo no Brasil, você tenha certeza disso, não é Bolsonaro, não. É a igreja. É o que Deus está fazendo através da igreja dessa nação. Eu e você sabemos, quem colocou o Bolsonaro lá, rapaz, foi igreja evangélica. Também igreja católica, boa parte dela. Não é? Mas eu estou dizendo isso para que a gente tenha consciência do momento que nós estamos vivendo, não é? Se você assiste a mídia, se você não assiste, você está desinformado. Se você assiste, você está mal informado. Então, graças a Deus pelas redes sociais. Olha, procura hoje, tem muitas fontes boas, né, que a gente pode estar se informando. Por isso que é tão importante assistir um filme como esse aí, não é?
E a gente poder, quem conhece o socialismo, gente, o socialismo não é cultura da verdade, não tem verdade, tem propaganda. Eu lembro, assim, a segunda vez que eu fui na Rússia, a gente estava orando e buscando uma palavra de Deus, e Deus, puxa vida, né? E veio muito aquela palavra do Naamã, lembra? Naamã, comandante dos exércitos da Síria, a quem o Senhor dera muitas vitórias e tal, general de guerra, só que fala assim, porém, leproso. Eu lembro que Deus falou conosco assim, olha, a Rússia é um Naamã, é um general de guerra. Você olha para a aparência, você olha para a farda, você olha para as medalhas, você olha, é uma aparência poderosa. Gente, o caminho do aeroporto para a Praça Vermelha, rapaz, é um negócio assim estarrecedor. Mas quando você vai ver como o russo vive, irmãos, estou dizendo, porque nós implantamos base de jocum lá. Os jocumeiros viviam como os russos. Isso não é exagero. Num apartamento de 70 metros quadrados, morando 3 famílias, cada família num quarto. Isso não é exagero, não. Aqui no Brasil a gente tem favela horizontal, lá você tem favela vertical. A hora que você vai ver o que de fato é o socialismo. E quem enriquece num sistema como esse? É o governo. É sempre assim, não é? Então, eu creio que a gente precisa de ter muita consciência do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho já acho que agora vai ser o 8º ano, nós estamos fazendo um trabalho de intercessão na Polônia. Polônia também foi um país extremamente sofrido, porque depois de ter caído nas mãos da Alemanha, de Hitler, não é? Caiu nas mãos de Stalin, da Rússia. Tem um ditado lá na Polônia que eles falam que a Polônia se ajoelhou para beijar a bota de Hitler e Stalin chutou o traseiro. Pensa num país que sofreu, não é? Então, a gente tem contato com pastores que passaram pelo regime socialista. A gente tem um evento, inclusive está convidado, se você quiser ir, tá bom? 3º fim de semana de outubro, nós vamos ter essa conferência que chama Ashes to Glory, das cinzas à glória, em Auschwitz, na Polônia. De lá, inclusive, também vamos para Israel. Se você quiser estar conosco nessa viagem, você está convidado. Mas é incrível, olha, você conhecer aí as profundezas de um país que realmente viveu atrás da cortina de ferro. Rapaz, não é brincadeira o negócio, não. Essa data aqui de hoje, você não imagina o livramento que foi para o Brasil. Lógico, a gente sabe, regime militar, tiveram muitos erros, tá? Não estou aqui defendendo o regime militar, mas eu ainda acho que tiveram mais acertos do que erros, na minha opinião. Eu sou nascido em 1961, ou seja, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, eu peguei o regime militar. Eu vivi durante o regime militar, eu sei o que foi o regime militar. Realmente, assim, a polícia era um pouco assustadora, né? Principalmente esse bandido, traficante, pessoa envolvida com droga, rapaz, passava um estreito, não é? O cara caía na mão da polícia, tomava pau mesmo. Não sei se, inclusive, isso mudou muito, não. Era meio assustador, mas, honestamente, rapaz, a gente não via essa bandalheira que a gente vê hoje aqui, não. Mas Deus está levantando uma igreja consciente, tá bom? Uma igreja consciente. Sabe qual que é o maior medo de um político mal intencionado? É um povo consciente. E não pense você que política não seja algo espiritual, porque é espiritual.
Quando você estuda principalmente os regimes de governos bíblicos, não é? Porque começou com a teocracia, depois mudou para a monarquia, você vê algumas mudanças, mas você vai ver sempre esses protagonistas que estavam fazendo esse papel, não é? Os profetas, os reis, os sacerdotes. Então nós precisamos de ter gente que é voz nessas áreas. Então, eu creio que, de repente, nós como igreja temos um papel aí muito importante, não é? E, na verdade, gente, a igreja já virou o jogo aqui no Brasil, não é? É impressionante como, puxa vida, eu acho que, infelizmente, a gente virou esse jogo um pouco tarde, porque o estrago, foi feito um estrago aqui, que nós temos. Irmãos, honestamente, a quantidade de pessoas que perderam filhos, quando esses filhos entraram para a universidade. Eu estava agora ministrando lá em Francisco Beltrão, a pastora falando, pastor, puxa vida, meu filho entrou para a universidade, se tornou marxista, o cara se desviou, estava lá, né, coisa no Marielle, não sei o que e tal. Rapaz, o tanto de pais que perdeu, foi só dá medo colocar um filho numa universidade hoje. Você não sabe se é universidade ou se é um prostíbulo, se é boca de crack, o que é aquilo? Honestamente. Porque a base do marxismo, não há Deus. Se você puder, tem uma série no Netflix chamada Trotsky, que foi o maior filósofo do socialismo, inclusive um judeu. O pai dele falou, olha, você está criando um monstro, essa revolução russa, você está criando um monstro, e esse monstro vai se levantar contra você, e foi exatamente o que aconteceu. Ele criou a filosofia da revolução russa, e depois Stalin mandou assassiná-lo. O que o pai dele falou com ele, foi exatamente o que aconteceu. Então, é muito importante a gente estar atento, gente, não é? Lógico, a nossa guerra não é contra carne e sangue, nós temos que amar as pessoas, temos que ser sábios, não é ficar ofendendo as pessoas, não é? Mas nós precisamos de defender a família, gente, porque é intencional erotizar a criança, destruir a família, não tem casamento, porque a base aí, vamos dizer, eles transformaram uma teoria, não confunda teoria com fato científico, né? Uma teoria da evolução, numa verdade científica. Então, se não tem Criador, se não tem Deus, se nós somos como os animais, então não tem casamento, não tem família, nada disso é importante. O movimento feminista nasceu disso. O que eles falam? O que o Marcuse fala? A sua família te oprime. A sua família está privando você de você ser feliz. Se rebele contra ela. Sai transando com todo mundo. Seja feliz. É isso que o cara ensina. Irmãos, quantos aqui já ouviram histórias da igreja perseguida? Eu ouvi isso de perto. Eu ouvi pastores que passaram lá na Rússia 10, 20, 30 anos em cadeias comunistas. Porque esse povo odeia Deus. Infelizmente. Então a gente vive aí um momento, olha, muito chave. Eu quero trazer esse discernimento aí para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Mas vamos aqui a um outro assunto também, que é muito importante, que eu quero compartilhar com você, né? Curva a sua cabeça um pouquinho. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado pela igreja que o Senhor tem levantado nessa nação, e juntos aqui nós queremos dizer que nós te amamos, te engrandecemos, Senhor, reconhecemos a sua presença aqui conosco, Deus, e
nós queremos assumir o nosso papel, o nosso protagonismo com a nossa geração, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós, como a sua palavra diz, que o Senhor nos predestinou para as boas obras que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos cumprir o seu propósito. Por isso, ajuda-nos, abençoa-nos e inspira-nos nesse momento para compartilhar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria então de encerrar aí o nosso seminário falando sobre matrimônio, casamento. Na minha, maneira de enxergar, você lembra que eu falei, eu gosto muito de sociologia. E é importante a gente convergir sociologia com espiritualidade. Eu tenho me ocupado muito, nesse intuito. Como dar respostas espirituais para os dilemas sociais, os conflitos sociológicos. Porque quando você olha para a sociedade hoje, é uma sociedade profundamente feridas. A gente vem falando de algumas dessas feridas, né? Nós falamos sobre a perda dos vínculos familiares, não é? Questão de aborto, delinquência, violência. O que a gente mais vê aí são problemas sociais. E quando você lida com toda essa problemática, e no aconselhamento, como eu disse, é onde a gente interage com esses bastidores, então, não é difícil a gente chegar nessa conclusão, porque quando você vai mapeando todas essas questões, não é? Violência, delinquência, evasão escolar, perversão sexual, não é? Você vai tratando com tudo isso, as maiores tragédias sociais, onde que você invariavelmente chega? Num casamento destruído, uma família que deu errada. Na verdade, a base da sociedade, antes de ser a família, é o casamento. E hoje existe um sofisma que, na minha opinião, talvez seja o sofisma mais maligno de todos, que se fundamenta num conceito de família sem o casamento. Porque, lógico, todo mundo quer uma família, todo mundo, não é? Quando você pensa em família, hoje se fala muito até nesse conceito de diversidade e tal, não é? Então hoje se fala muito em família, as pessoas querem uma família, mas não querem o casamento. Quando você tira o casamento da família, rapaz, a coisa já não vai funcionar. Nós vamos ver que o casamento é a principal plataforma para exercitarmos valores que nos fazem participantes da natureza divina. Quando você tira o casamento da família, você está tirando o quê? O exercício da fidelidade, da lealdade, do compromisso, da confiança, do altruísmo, da aliança. Você está tirando a oportunidade de exercitar essas virtudes que, quando exercitadas, nos fazem participantes da natureza divina. Você quer ser igual a Deus? Case-se. Case-se. Entende? Casamento, honestamente, não é para você ser feliz, não. É para te santificar. Felicidade vai ser uma redundância. Mas, a princípio, casamento nos santifica. Por mais que casamento hoje está meio fora de moda, infelizmente banalizou.
Inclusive, isso é uma outra conversa um pouco longa. Tem até um capítulo nesse livro, A Espiritualidade e a Sexualidade, que eu falo sobre um discernimento das nossas heranças culturais, um discernimento histórico das nossas heranças culturais, por que nós chegamos onde nós chegamos, né? Com esse processo da banalização do casamento. Mas apesar do casamento, gente, tá assim, né, meio que banalizado, todavia, o reino de Deus caminha exatamente para essa plenitude. Sim ou não? O reino de Deus caminha para uma plenitude que é um casamento. Onde é que o reino de Deus vai culminar? Onde é que o reino de Deus culmina? Na volta de Jesus, sim ou não? E o que é a volta de Jesus? É um casamento. As bodas do Cordeiro. Irmãos, como é que eu posso saber se eu estou ou não pronto para a volta de Jesus? Quantos aqui estão prontos para a volta de Jesus? Como é que eu posso saber se eu estou pronto ou não? Pelo meu casamento. Se eu não posso ser fiel à minha esposa, irmãos, como é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro? Por isso que a Bíblia fala, o profeta Malaquias fala, quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque será como fogo do ourives, como a potássea, o sabão dos lavandeiros. Ele vem buscar uma esposa, uma noiva. Gente que tem aliança, gente comprometida, gente casada. Gente casada. Não sei se você está conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo. Então, se tem um assunto realmente que é chave, e eu creio que Deus está fazendo uma revolução moral no Ocidente. Esse negócio está começando. Não é? Essa cultura marxista, humanista, não é? Onde não tem limites para nada, você decide o que você vai ser, não é ideologia de sexo, é ideologia de gênero. Gênero já tem mais de 150. Já o abecedário já não dá conta, tem que emendar as letras. Mas as coisas no reino de Deus, elas são definidas. E você vê tudo isso para destruir essa perspectiva de uma pessoa estar numa vida, porque a salvação, gente, é um casamento, sim ou não? É um casamento, onde nós somos a noiva, e o nosso Deus é o nosso marido. É um casamento. Isso é a salvação, é uma aliança. Então, se tem algo que nós temos que trabalhar profundamente, provocar uma revolução moral, é nesse sentido. Nós precisamos de recuperar esse território que foi perdido aí, em relação ao matrimônio. E eu gostaria de compartilhar com você o que eu chamo as 4 leis que determinam um casamento bem-sucedido. São 4 leis. E entendendo essas leis, a gente pode, na verdade, inclusive, isso nos ajuda a aprofundar o nosso relacionamento com Deus, com a igreja, não é? Inclusive, Paulo compara o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento conjugal, até dizendo, o grande é esse mistério. Quando Deus disse para o homem, ser humano, né? Aquela sociedade inicial, né, lá, adâmica, vamos dizer assim, crescer e multiplicar, encher a terra e tal, não é? Esse é o propósito de Deus, que o homem crescesse, multiplicasse, dominasse a terra, que a sua glória, assim como as águas cobrem o mar, que a terra seja cheia da glória de Deus.
Então Deus deu um protocolo para isso, porque crescimento precisa de protocolo, não pode ser de qualquer maneira. Qual que é o protocolo para crescer e multiplicar e encher a terra? O casamento, não é? Então lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, aquele famoso versículo que todos nós sabemos de cor. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, nesses dois versículos, nós vemos Deus estabelecendo aqui, de uma maneira mais original possível, os seus desígnios para o crescimento da humanidade. Veja bem que quando Deus estabelece o casamento, isso é antes de haver pecado, porque no capítulo 3 que entra o pecado, isso é antes de haver qualquer outra instituição humana, seja igreja, seja governo, seja nações, qual que é a instituição mais sagrada e que mais explicita o propósito original de Deus? Casamento. Casamento. Intimidade responsável. Intimidade não pode ser praticada de uma forma irresponsável. Tem que ser com responsabilidade, porque vai envolver filhos, educação de filhos, criação de filhos. Então, nesse texto de Gênesis 2, 24 e 25, tem 4 princípios aí que é o que eu quero dividir com você. Tá? Para a gente poder entender na perspectiva divina as implicações de um casamento segundo o coração de Deus. A primeira lei vem pelo primeiro verbo. Quando a Bíblia diz assim: deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe. Deixará. É um negócio curioso, porque o princípio do casamento, na ótica de Deus, não começa com o verbo unir, mas começa com o verbo deixar. Antes do casamento ser uma união, ele precisa ser uma separação. Tem que deixar. Deixar pai e mãe. O que isso significa? Que lei é essa? É o que a gente chama a lei da emancipação. Uma pessoa, para se casar, ela precisa estar emancipada. Emancipada emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Você tem que estar emancipado. Você tem que ter, pelo menos, uma maturidade básica que caracteriza essa emancipação. E, aliás, o casamento é essa grande virada da maturidade. O princípio da emancipação, gente, é quando você sai ali da dependência de alguém, principalmente dos seus pais ou da sua família, não é? Agora para um relacionamento responsável, interdependente com o seu cônjuge. E é impressionante como isso nos leva realmente para um outro nível de maturidade. Emancipação. A emancipação, gente, nós vamos ver, é a grande chave do processo da maturidade. Todo processo de maturidade demanda uma emancipação. Você tem que emancipar. Liberar aquela pessoa. Deixar pai e mãe. Lógico que se para casar você tem que deixar pai e mãe, esse deixar pai e mãe não pode acontecer de uma maneira desonrosa, traumática. Não pode. Não é isso? Afinal de contas, esse é o mandamento com promessa. Honra o seu pai e a sua mãe para que te vás
bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você vai se casar, lógico, é muito importante você ter a anuência dos seus pais, a bênção dos seus pais. Não é deixá-los traumaticamente, de uma forma desonrosa. Isso nunca dá certo. Mas tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar. Não é? Aliás, a gente vê muito conflito conjugal já aí. Quantos já viram situações assim? A pessoa se casa, não é? Ao invés de deixar pai e mãe, vai morar com eles. Tem disso aqui ou não? Ou é só lá embaixo? Você ouviu esse boato? Não, e aí porque se você vai morar com seu pai, sua mãe, com o sogro, com a sogra, eles vão se sentir no direito de interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos. Vai acontecer um incesto emocional, sim ou não? Vai acontecer. Aí, de quem que acaba sendo a culpa no final de tudo? Da sogra. Coitada da sogra. É a sogra. Não, é você que não deixou pai e mãe. Esse é o problema. Eu não estou dizendo que os nossos pais, gente, não possam nos abençoar. Podem. O que você não pode mais é depender deles. Você casou, não dependa mais. Se Deus quiser usar seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, bem-vindo, deixa eles ajudarem, né? Mas depender, não. Depender, não. Isso é uma lei, gente, lei da emancipação. Você tem que se bancar. Você tem que se bancar. E isso vai fazer você realmente crescer. Obrigado, pastor. Isso vai fazer você crescer. Emocionalmente, espiritualmente, não é? Nós podemos ver essa lei, não é só na criação de filhos, né? Porque se você está criando um filho, não é? E tudo que um pai quer em relação a um filho, é que esse filho se torne uma pessoa madura. Tudo que um pastor quer de um discípulo, é que esse discípulo se torne uma pessoa madura, maturidade. Então, a gente cria os nossos filhos, não é para nós mesmos. Não é? A gente cria eles para Deus, para que eles, não é, se encaixem no propósito de Deus, e vai chegar esse momento, que é o momento de uma ruptura importante, da emancipação, que pode vir pela idade, que pode vir por uma profissão que eles têm, mas dentro da perspectiva de Deus, qual que é a principal chave da emancipação? É o casamento. Tem que deixar pai e mãe. Então isso está não só na família, mas também, principalmente, no contexto do discipulado. Quando você estuda o Evangelho de Mateus, a gente pode ver no Evangelho de Mateus 3 grandes comissionamentos, que são divisores de águas assim no Evangelho de Mateus. Eu chamo isso, cada um desses comissionamentos, são assim os 3 estágios da maturidade. Uma coisa hoje muito importante, esse é o conceito de maturidade. É a gente promover um discipulado, não é, que gere maturidade, criação de filhos que gere maturidade, não é, que não infantilize os adultos, muito pelo contrário. O primeiro grande comissionamento é quando Jesus, lá em Mateus 11, 28, acho que todos nós também sabemos esse versículo de cor: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Veja bem que isso é um comissionamento, Jesus está chamando. Está chamando ali os seus discípulos, chamando as pessoas, chamando a sua igreja. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Irmãos, eu sei que esse texto, aparentemente, parece ser algo fácil de obedecer.
Puxa vida, eu estou sobrecarregado, então vou lá para Jesus, Jesus vai me aliviar. Mas por que não é um texto fácil? Por que esse apelo não é um apelo fácil? Porque essas sobrecargas, esses excessos emocionais, eles são viciantes, altamente viciantes. Ansiedade vicia. Então tem gente que está viciada na preocupação. Tem gente que está viciada no seu nervosismo. Tem gente que fica só preocupada, angustiada, qualquer coisinha. Está carregando um peso que não é do pai. É comum você ver, às vezes o cara está carregando o filho nas costas. Tem pastor que está carregando a igreja nas costas. Eu lembro uma vez numa reunião de igreja, eu falei, olha, alguns pastores, o cara precisa de devolver a igreja para Jesus, porque o cara tomou, é dele. Tem que devolver. E está carregando um peso que esmaga. O cara ainda não entendeu que a obra é de Deus. Não é dele. Então veja bem, qual que é o primeiro nível de maturidade? Você aprender a entregar os excessos emocionais. Sabe aquilo que tira a sua paz, que tira o seu sono, que te estressa, que te sobrecarrega, que está inclusive te adoecendo emocionalmente, porque é tanta sobrecarga, tanta tensão, tanta ansiedade, que esse negócio já está somatizando, já está aflorando organicamente. Você está precisando de viver à base de remédio. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. E olha, se você não encontrou esse lugar ainda de descanso que Jesus está dizendo, e encontrar esse lugar de descanso envolve uma reeducação, não é uma oração mágica que a gente vai fazer aqui. Jesus fala, aprendei de mim, exige disciplina, uma reeducação, reeducar as nossas emoções, reeducar alguns comportamentos que são viciosos. Então, se você ainda não conseguiu vencer essa barreira do estresse, da ansiedade, da preocupação, você está no jardim de infância, não cresceu. Isso denuncia a nossa imaturidade. Isso denuncia a imaturidade. Gente, existe um lugar em Deus, que é um lugar de descanso. E é o que Jesus está dizendo. Aliás, quando Jesus fala aqui, o estar em Cristo é isso. Eu não sei se você percebe, mas Jesus ele está se apresentando como uma revelação do princípio do sábado. Quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. O que Jesus estava dizendo? Numa linguagem cultural para os judeus. Olha, todo esse cerimonialismo que vocês praticam das 6 horas da tarde de sexta-feira até o sábado e tal. Olha, eu sou o cumprimento moral disso. Eu sou o sabá. Eu sou o sábado. O sábado, gente, não é um dia. Tudo bem, é importante ter um dia de descanso. Mas o sábado não é um dia, é uma pessoa. É um estilo de vida. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que adianta você ter um dia de folga, mas você é uma pilha de nervo? Você é uma bomba de ansiedade. Você está estourando o seu organismo de tanta preocupação, tanta tensão. Esse é o primeiro nível da maturidade. Lidar com os excessos emocionais. O segundo grande comissionamento do livro de Mateus é Mateus 16. Agora não é o vinde a mim, é o vinde após mim. Você lembra? Aquele que quiser me seguir, vinde após mim. Negue-se a si mesmo, diariamente, e siga-me.
Tome a sua cruz e siga-me. Olha o processo da maturidade. Qual que é o primeiro processo? Lidar com sobrecargas, excessos emocionais. Entrega, solta. Descansa. Não tem descanso sem entrega. O segundo nível é você aprender a negar a si mesmo. Combinar renúncia com voluntariedade. É você saber colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Ouvir o não, ouvir o espera. Gente, uma criança sabe ouvir o não? É difícil para a criança ouvir o não. Não é? Ela não entende. Às vezes você está até dizendo não, porque a situação está impondo um risco sobre ela. Mas ela entende? Não, por quê? Porque ela é criança. Então se você fala não, ela vai fazer pirraça. Mas eu quero. Por quê? Ela é criança. Como é que você sabe que uma pessoa está se tornando adulta? Ela entende o não. Principalmente quando esse não realmente, olha, é um não importante. Ela tem que entender. Ela está aprendendo a paciência, ela está aprendendo a esperar. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E o terceiro grande comissionamento no Evangelho de Mateus, qual que é? Mateus 28. O ide por todo mundo, pregar o Evangelho, discipular as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja bem, olha só, para você entender a dinâmica da maturidade, a maneira como Jesus discipulou o seu grupo. Vinde a mim, vinde após mim, e ele fala, fique ou ide? Ide. O que é o ide? A emancipação. Você tem que emancipar. Uma cultura de emancipação. Eu sei que aqui é que muitos pastores têm um pouquinho de dificuldade, porque o pastor quer aglutinar as pessoas. Mas uma das coisas que mais abençoa os relacionamentos é quando você está tão junto com aquela pessoa que você entende uma nova fase dela, que ela precisa de ser liberada. Imagina um filho de 50 anos que ainda está na barra da saia da mamãe. Nunca casou. É um negócio complicado, sim ou não? Uma pessoa que está 30 anos na igreja lá, como um bebê. Nunca cresceu, nunca encontrou o seu destino em Deus, nunca se emancipou ministerialmente, vocacionalmente. Gente, o sucesso de um líder não é quantos discípulos ele tem ali debaixo da sua asa. O sucesso de um líder é quantos discípulos esse cara já emancipou para o propósito de Deus. Ide e ide por todo o mundo. Não é o fique, é o ide. Emancipação. O casamento é o ide, quando você pode chegar para o seu filho e falar, meu filho, está na hora de você assumir a sua responsabilidade com a sua família. Até aqui eu te criei, eu te ajudei, eu investi, agora é você. E quando a pessoa faz isso, não é? Você está liberando aquela pessoa para um novo processo de maturidade, e lá na frente ela vai se tornar mentor da sua geração, um ancião da sua geração. Vai cumprir o propósito. Então essa é a primeira lei, tá, que o casamento nos ensina. Emancipação. Amém? Emancipação. Deixará. A segunda lei vem pelo segundo verbo. Qual que é o segundo verbo? Unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á. Então aqui realmente tem um verbo unir, que é um verbo muito importante da gente
entender, não é? Você vai unir com a pessoa. Só que esse verbo, eu gosto muito de etimologia. Você estudar o sentido original do vocábulo da palavra. E esse verbo unir-se-á, sabe qual que é o sentido dele? É muito interessante. Significa, assim, aquilo que você consegue com muito esforço. Deixando, assim, um sentido também de que aquilo não vai ser uma coisa imediata, que você vai precisar de muita persistência para alcançar. Unir. Unir não é uma coisa, aqui no sentido do verbo, imediata. É uma coisa que vai exigir muito de nós, muito esforço, um trabalho muito duro, um desafio interno muito grande. Irmãos, honestamente, unidade é fácil? Unidade custa barato ou custa caro? Honestamente. A unidade dos pastores de Belém é fácil? É barato? A unidade conjugal é caro? É barato? Acontece no dia que você casou? Não! Então Deus está dizendo aqui que esse unir-se à sua mulher, ele está traçando um objetivo espiritual, emocional, moral, um território que vai ter que ser conquistado. Quem aqui é casado sabe. Irmãos, às vezes já no primeiro mês de casamento já começa a dar uns atritos. Porque esse é o desafio do casamento, essa é a bênção do casamento. É assim que a gente cresce. Casamento é isso. São duas pessoas com naturezas totalmente diferentes, estabelecendo uma aliança até que a morte os separe. E não dá para sair pela tangente. É um desafio. É a lei do esforço. A gente chama essa segunda lei a lei do esforço. A lei do esforço. E a gente percebe que as principais barreiras que nos impedem de uma sintonia profunda com o nosso cônjuge, as principais coisas que nos impedem estão dentro de nós mesmos. Olha, você vai ter que lidar com traumas, não é? Com situações que às vezes não estão bem resolvidas na sua personalidade, porque de repente o problema não é nem o seu cônjuge, é dentro de você mesmo, não é? Então nós vamos ter que enfrentar isso da melhor maneira possível. Eu costumo dizer, gente, casamento não é para frouxo. Casamento não é para frouxo, não. Casamento é para quem quer exercitar lealdade, fidelidade, quebrantamento, humildade, transparência, aliança. Não é? A pessoa tem que ser uma pessoa de fibra. Eu sei que é difícil dar um amém. Mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa de ouvir. Porque da mesma coisa, gente, é o nosso relacionamento com Deus. Você acha que Deus te transformar respeitando o seu livre-arbítrio é fácil? Não é não. Tem um desafio. Unir-se-á. É a lei do esforço. No ano passado, assim, aliás, desde o ano retrasado, eu estava estudando um pouco sobre a reforma de Lutero, também de Calvino, né? Tivemos lá na Suíça, na Alemanha, lá em Genebra, né? Muito interessante. Puxa vida, principalmente a reforma de Calvino, gente, é um negócio muito interessante. Tivemos também lá em Wartburg, tivemos lá no
casa de Lutero e tal. Mas é interessante, porque o que muitas vezes a gente conhece da reforma de Lutero é muito raso, não é? Foram 95 teses, afinal de contas. Lutero era um homem das Escrituras, então ele foi vendo, puxa vida, um tanto de coisa que estava assim, né? Que aquele negócio já não era mais escriturístico. Então ele pega essas 95 teses e prega lá na porta, né? Denunciando a apostasia da igreja. O que a gente mais conhece, quando Lutero, inclusive, começa a confrontar as indulgências, né? Porque ele faz uma redescoberta bíblica, lá o que fala em Romanos, Abacuque, o justo viverá pela fé. Ou seja, nós somos salvos, nós somos redimidos, quando exercitamos a nossa fé no sacrifício de Jesus, vida por vida, sangue por sangue, ele nos justificou. Porque na época de Lutero, gente, era uma escuridão espiritual tão grande, que nem mais, assim, alguns rudimentos do evangelho, eles tinham mais. Como é que a salvação estava sendo praticada naquele tempo? Pela fé? Pela graça? Ou pagando uma indulgência? Pagando indulgência. E Lutero falou, não é assim. Lógico que isso foi um impacto violento na sociedade, porque mexeu na estrutura econômica do mundo naquela época. Imagina, você tinha que pagar uma fortuna para ser salvo, para ter um lugar no céu, e Lutero chega e fala que é de graça. Viva Lutero, sim ou não? Viva Lutero. Mas o impacto maior da reforma de Lutero foi no campo da família. Foi no campo, principalmente, da sexualidade. Só para você, assim, fazendo um apanhadozinho aqui histórico bem rápido, o que aconteceu? No século III, quando a igreja começou a se estatizar, com a vitória lá de Constantino, imperador de Roma e tal, que supostamente se converteu ao evangelho, então ali começou a ter uma mistura muito grande, não é? Do Estado com a religião, e aquelas pessoas, vamos dizer assim, que eram as pessoas que queriam levar a vida espiritual a sério, que muitas dessas começou um movimento assim, olha, nós temos que nos afastar do mundo e irmos para os lugares desertos, buscar a Deus. Começou um movimento chamado movimento monástico, os monastérios. Aquelas pessoas dedicadas a Deus. Mas elas foram construindo um conceito de santidade baseado no isolamento. Para você agradar a Deus, para você se santificar e servir a Deus, você precisa se isolar. E esse foi um movimento muito forte, gente. Um movimento do isolamento. E não só um isolamento da sociedade, mas também começou essa conversa de uma abstinência conjugal. Para você agradar a Deus, por causa de algumas contaminações, alguns filósofos da época, não é? Então, aquela ideia que a matéria é ruim, que o corpo é mau, não é? Que sexo é uma coisa impura. Então, tipo assim, você quer agradar a Deus, você tem que se abster de uma vida conjugal. Você tem que se abster da intimidade conjugal. Para você ter ideia, na época de Lutero, todos os padres e tal, eles já eram o quê? Celibatários. Celibatários. Um conceito de santidade baseado que no isolamento. Irmãos, Jesus se isolou do mundo? Ele fez isso? Ele se isolou? Não. Onde é que a luz brilha?
nas trevas. Então Lutero, inclusive durante a Reforma, ele começou a discordar de muita coisa, começou a fazer uma leitura mais profunda da Bíblia, e o que é que ele redescobre? Inclusive lendo Gênesis. Não é bom que o homem estivesse só. Ele começa a entender que o casamento é a principal escola do discipulado, a escola do caráter. Ele começa a ter essa noção, ele começa a perceber que as propostas lá dos monastérios, apesar de ter dado muitos resultados certos, deu muito resultado errado. Hoje a gente olha para trás, gente, não é difícil a gente concluir o que essa cultura celibatária produziu, sim ou não? A quantidade de abuso, de imoralidade, de religiosidade, inclusive a Igreja Católica está se batendo com isso aí, não é? Honestamente, assim, eu uma vez até fiz um post assim, porque eles falaram, o que nós vamos fazer, né? Os católicos, Papa Francisco, o que nós vamos fazer? Gente, é tanta denúncia de abuso, de imoralidade, de aborto, não é? Sabe o que tinha que fazer? Até quando a igreja vai manter essa cultura celibatária? Sabe como é que você resolve esse problema todo? Casamento. Qual que é a solução que a Igreja Católica precisa hoje? Eu digo isso com todo amor à Igreja Católica. Eu gosto muito dos católicos. E Deus está fazendo um grande mover no meio católico, gente. Se bobear, eles vão deixar a gente para trás aí. Mas a grande resposta que eles precisam é essa: casamento. Foi o que Lutero, eles só estão aí 1500 anos atrasados, né? Mas foi o que Lutero redescobriu naquela época. E isso para ele foi tão forte, ele falava isso: casamento é a escola do caráter. Se casou, começou a discipular as pessoas a partir da sua família, né, encurtando bem a conversa. Quando ele era questionado, sabe qual que era a experiência de vida dele? Sabe o que ele falava? Ele falava assim: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento. Rapaz, quando você casa, eu vou te falar, Deus quebra o vaso. Quando vem os filhos, Deus pisa nos cacos. Entendeu? Por que você acha que a Bíblia fala que a mulher é salva dando à luz e criando filhos? Tem alguém aqui que já criou 4 filhos? 3 filhos? Rapaz, as portas do céu estão abertas para a senhora. Eu vou te falar. Uma mulher que criou 2, 3, 4, 5 filhos, rapaz, olha, tem muito caráter aí. Tem muito investimento aí. Quem criou mesmo, não é quem pôs no mundo e abandonou, não. Quem criou filho até a idade da emancipação, é muito difícil você não ser salvo. Sua alma ser salva. Você desenvolver um caráter poderoso. Irmãos, Deus é sábio, não é? Então, o que eu quero dizer, o que Lutero estava falando? É exatamente isso. Casamento, gente, é a lei do esforço. É a lei do esforço. Unir-se-á aquilo que você alcança com muito esforço. Com muito esforço. Não é? A terceira lei vem pelo terceiro verbo. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, emancipação, unir-se-á a sua mulher, não é? Aquilo que alcança com esforço, e serão uma só carne. Serão. Então, isso aqui é o que a gente chama a lei de pertencer. Pertencer. Serão. O que é serão uma só carne? Isso significa que um pertence ao outro. Serão uma só carne. Aquilo que é meu é da minha esposa, aquilo que é da minha esposa é meu. Uma só
carne. Veja bem que agora a coisa aqui está no nível físico, no nível material, uma só carne. Está falando de coisas materiais. Ou seja, no casamento, não é? O casamento é um checkmate de Deus nas nossas estruturas de egoísmo e independência. Porque a natureza de Deus, ela não é independente, ela é interdependente. Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim. Quando a gente casa, nós vamos ter que aprender a dividir todas as coisas. É muito importante o conceito, a nossa individualidade, não é? Mas no casamento é esse mistério de você manter a sua individualidade, mas praticando a interdependência. Para muitas pessoas, o que no mundo as pessoas querem? Eu quero a minha independência. Aí quando a pessoa é independente, ela começa muitas vezes a jogar as responsabilidades sociais para cima, em nome da independência, abandona casamento, abandona filho, faz um tanto de besteira. O paradigma bíblico não é independência, é a interdependência, é o casamento. Serão uma só carne. Nada mais vai ser só seu, você vai ter que aprender a dividir. O que você tem, o que qualquer pessoa tem de mais particular possível, de mais privativo? Cartão de crédito, escova de dente. Olha, escova de dente, você que pensa que seu cônjuge não escova com a sua escova às vezes. Ou não é? Às vezes a sua lá já não dá mais até comprar outra, rapaz. Quando você casa, olha, essa é a ideia. Tudo bem, a gente tenta respeitar a individualidade, mas qual que é a proposta do casamento? É um compartilhamento mútuo de tudo. O que você tem de mais particular? Celular, né? Celular, olha aqui o celular. Mas mais particular ainda, qual que é a coisa mais privativa que você tem? O seu corpo, sim ou não? O seu próprio corpo. Olha, quando você se casa, nem mais o seu próprio corpo é só seu. O que Paulo fala? O corpo do marido pertence à mulher. O corpo da mulher pertence ao marido. Não tem aquela história, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não quero. Esse corpo não te pertence. Não tem esse negócio. Entendeu? É a lei de pertencer. Pertencer. Agora, lógico que isso fala de uma integridade. Uma só carne é isso, uma integridade. Integridade gera confiança. Por exemplo, ele falou aqui sobre o celular. Imagina se eu chego para minha esposa e falo para ela assim: Pantera, você não pode olhar o meu celular mais. Não é, veja bem, não é que ela fica querendo olhar meu celular, não. Mas se ela quiser, ela pode olhar, qual é o problema? Pelo amor de Deus, ela pode olhar. Mas se eu falo que ela não pode, se eu estabeleço uma reserva, o que eu vou produzir? Desconfiança. Desconfiança. Quando você quebra a integridade, você começa a ter segredos, você começa, não é? Aqui não, isso aqui é só meu, você não entra. Você começa a quebrar a integridade, isso gera desconfiança. Honestamente, quando você perde a confiança em alguém, você consegue ter intimidade com essa pessoa?
Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? Você pode ter qualquer coisa menos intimidade. Como é que funciona isso aqui, a lei do pertencer? Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. Bom, até espiritualmente é assim. O que pesa mais não é você ser um cara cheio de regra, cheio de coisinha, né? Não, é intimidade. O que dá fruto? Sua intimidade com Deus. É isso que vai fazer as coisas fluírem no reino. Eu acho interessante quando Jesus, em João 17, 10, a oração sacerdotal, ele expressa essa lei, que eu chamo a lei da aliança, a lei de pertencer, não é? Então ele fala assim com o Pai: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Veja bem que tem aqui uma sequência inteligente nessa declaração de Jesus, não é? Porque tudo começa assim com a nossa entrega. Vamos pegar aqui a nossa aliança com Deus, que também vai acabar se refletindo na nossa aliança conjugal, não é? Mas o que a Bíblia demanda, qual que é a base do nosso relacionamento? Não só com as pessoas, mas com Deus. Qual que é a base? Fé. Qual que é a base do cristianismo? Porque o cristianismo é relacionamento. Qual que é a base? É fé. Mas quando a gente fala fé, a gente pode ter muita perspectiva. Pode pensar assim, você ser uma pessoa positiva, de acreditar e tal, não é? E lógico, se Deus é a pessoa mais confiável, não deveria ser muito difícil acreditar nele. Mas a palavra fé, principalmente no hebraico, tem o sentido de confiar. De onde vem esse verbo confiar? Vem de fidelidade. Fiar. Sabe o que é um fiador? Uma pessoa que está depositando confiança. O que é confiar? É ser fiel com. E para você realmente desenvolver isso, é o que Jesus está explicando. Isso parte de uma entrega. Todas as minhas coisas são tuas. Como é que eu, de maneira prática, expresso que eu acredito na fidelidade de Deus? Entregando tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Quando você entrega tudo para Deus, está no altar. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou está aqui, eu entrego, é teu. A partir disso, vai brotar no nosso espírito uma fé sobrenatural que vai fazer com que a gente acredite que tudo que é de Deus é nosso. Por que muitas vezes a gente não consegue acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Porque você não entregou tudo que é seu para Ele. Mas quando você entrega, você acredita. Se tem alguma área da sua vida que você não entregou para Deus, você se retém, você segura, não está no altar, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil Deus te ajudar naquela área. Você ter a cosmovisão correta da presença de Deus naquela área da sua vida, porque você está retendo. Mas quando você entrega, você confia. Vai fluir uma fé sobrenatural. E Jesus fala: nisto eu sou glorificado. O que é a glória? É a soma dos atributos de Deus. É um enchimento de caráter. Você vai se tornar participante da natureza divina. Serão uma só carne. Uma entrega mútua sem reservas. Eu não posso ter reservas com a minha esposa, nem ela comigo. Uma só carne. Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Isso é o casamento.
Quando um casal, não é, começa a estabelecer reserva, não, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Daqui a pouco que eles já estão em camas separadas, casas separadas, acabou. Então, a lei de pertencer. E a quarta e última lei, para a gente finalizar, vem no verso 25, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher, ambos, estavam nus e não se envergonhavam. Então, essa lei é o que a gente chama a lei da nudez, da transparência, da nudez. Que é algo também fundamental para um casamento dar certo, gente. Não é? Para a família, para o propósito de Deus ser estabelecido nas nossas vidas. Estavam nus e não se envergonhavam. Então, obviamente que isso fala, não é, de você não ter segredos, de você não esconder culpas, de você não esconder traumas, não é? De você ser uma pessoa aberta, porque a verdade liberta, sim ou não? A verdade liberta. A maioria de nós, quando você chega no casamento, às vezes, olha, você está arrastando aí muito peso morto. Você está arrastando, às vezes, muitos traumas, muitas dificuldades, as famosas mordaças morais, emocionais, abusos que a pessoa sofreu ou praticou, coisas que ela jurou para si mesma que ninguém nunca ia saber, votos secretos, não é? Pactos com a obscuridade, com as trevas. E é isso que nos prende. Quanto mais dificuldade você tem de falar de uma situação difícil da sua história, tanto maior é a fortaleza que te aprisiona. Então, inclusive, o casamento é essa plataforma, não é? Onde nós vamos poder, de maneira segura, mostrar nossa nudez. Se desnudar moralmente, emocionalmente, a sua história. Veja bem que nudez também aponta para questões da sexualidade, que normalmente é onde a vergonha mais aprisiona as pessoas. Uma história mal resolvida na área da sexualidade, na área de abusos. E eu estou dizendo isso porque é o que na prática a gente mais ouve. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que desenvolvem problemas crônicos no casamento por questões não resolvidas, não transparentes, que envolveu a história pessoal de um indivíduo, de uma das pessoas, ou até algo dentro do casamento. Porque, por exemplo, quando acontece um adultério, marido ou mulher comete um adultério, irmãos, mesmo que o outro não saiba, nem faça ideia do que aconteceu, algo se quebra. É impressionante, algo se quebra. A intimidade se inviabiliza. Uma das principais características ou consequências de um adultério é a aversão conjugal. Às vezes a própria pessoa começa a ter aversão do cônjuge, ou o cônjuge traído começa a ter aversão da pessoa. É um negócio espiritual, gente, é uma coisa maligna. Às vezes o outro não faz ideia, não sabe de nada que aconteceu, mas a intimidade está impedida. E é isso, uma das coisas que mais está destruindo as famílias hoje. Então, para lidar com essas questões que não são fáceis, se lidar com o adultério é fácil, gente? Não é. É o que eu chamo, isso demanda, às vezes, uma reconciliação cirúrgica. É cirúrgico. Porque você está lidando com uma ferida internalizada. Se a ferida é superficial, beleza, é fácil, você mesmo cuida. Mas se a ferida está internalizada,
Se tem uma válvula do seu coração entupida, meu querido, às vezes o médico vai ter que te despedaçar, vai ter que te quebrar no meio, vai ter que substituir aquela válvula cardíaca. Então, é fácil você dizer a verdade sobre um pecado como esse, machuca. É uma reconciliação cirúrgica, por isso você tem que ter um bom cirurgião, né? É bom você ter um bom intermediador, mas essa é a ferida inteligente, é uma ferida proposital, é a ferida que trata da ferida. Eu sei que o que eu estou falando aqui, né, normalmente tem muitos pastores que não pensam muito como eu estou falando, não. Ah, você adulterou, você só confessa para Deus, está resolvido. Tudo bem, Deus te perdoou, se você tem o propósito de não fazer mais. Mas, veja bem, quando você não lida com a verdade, vocês não fazem as reparações, é impressionante como, apesar de ser perdoado, o casamento não está purificado. Aquilo não está resolvido. Inclusive, aquela situação, aquela bomba, tende a se tornar uma bomba relógio, que mais cedo ou mais tarde, gente, vai vir à tona tudo isso. E tem uma grande diferença entre você antecipar e você se descobrir e você ser descoberto. É o que a gente na prática mais vê. E essa é uma lei que não será quebrada. Tudo aquilo que o homem fez às escondidas será apregoado dos telhados. É a lei da nudez. Um caso clássico é a situação de Davi. Porque, olha, isso foi literalmente, gente, o que quase destruiu o propósito de Deus na vida de Davi. Destruiu muita coisa, não é? E olha que Davi, gente, veja bem, Davi não era assim um cara fraco espiritualmente, não é? Ele era um dos homens na Bíblia que mais buscaram a face de Deus com diligência. Pensa num cara que tinha um relacionamento vibrante, pulsante com Deus. Um cara que conhecia as batidas do coração de Deus. Mas numa época da sua vida, infelizmente, ele se distraiu. Em vez dele ir para o campo de guerra, ele foi para a varanda do palácio. E estava já assistindo lá um filmezinho pornográfico, estrelando Betseba. E daquela varanda, a gente já sabe o que aconteceu. Rapaz, e foram vindo as consequências. E infelizmente, ao invés dele se arrepender e resolver o problema, ele resolveu o quê? Esconder. E quanto mais ele tentou esconder, pior foi ficando, sim ou não? Porque de um adultério, agora não era só um adultério. Para esconder o adultério, ele assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. E a Bíblia fala, rapaz, esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. E não tem jeito, eu falei, uma bomba relógio. Como é que você constrói um escândalo? É praticar um adultério e achar que isso vai sair barato. Não vai. Lá na frente, de repente, quando você não ouve mais o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Chega o profeta Natan na corte de Davi. Davi, ele estava julgando algumas causas, porque na monarquia de Israel, o rei funciona também como um juiz das causas, né, como se fosse um superior tribunal. E chega esse profeta e fala que ele tinha um caso, uma audiência e tal, e conta aquela história que nós conhecemos. Um homem muito rico, um outro muito pobre. O cara muito rico tinha muitas ovelhas, o cara pobre uma única ovelhinha. Aí veio um viajante na casa desse homem rico, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a única ovelha do pobre. E Natan falou, o que faço com esse cara, Davi? Qual que é a sentença? O que Davi fala? Esse homem é digno de morte. Aí o profeta fala, pois é, Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba e assassinou o marido dela.
colocando ele numa situação na guerra para morrer. Você é esse homem. E aí, gente, por isso que Davi era Davi. O que ele faz? Publicamente. Olha, veja bem, gente. Não é? Veja bem como o mundo espiritual funciona. Às vezes a gente é cheio de dedinhos. Deus não vai fazer isso, uma coisa muito dura. Olha o que Deus fez. Publicamente ele estava sendo confrontado diante da sua corte, príncipes, ministros, todo mundo ali. Mas Davi não quis nem saber. Ele rasgou as suas vestes e falou: pequei contra Deus. Ele mesmo publica o seu pecado. Gente, não saiu só na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Saiu na Bíblia. Mas pelo menos o seu pecado não vai sair na Bíblia, porque a Bíblia já está escrita. Mas o dele saiu na Bíblia. E quando ele fala pequei, ele se humilha, rasga as suas vestes, a lei da nudez, se desnuda. Lembra o que o profeta fala? Não morrerás. Ali ele virou uma chave. Ele ia morrer na rebelião de Absalão, tudo indica. Absalão demonstrou essa intenção se deitando com as princesas de Davi. Mas a partir disso, por incrível que pareça ainda, gente, Deus não tem os preconceitos que eu e você temos. Deus restaurou Davi. Inclusive, os escritos dele continuam na Bíblia. Você leria um livro de um pastor que adulterou? Se você fala que não, você vai ter que rasgar boa parte da Bíblia. Deus não tem os preconceitos que nós temos, não. Deus restaurou ele. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios, a minha aliança é firme com a sua casa. Foi restaurado. É a lei da nudez. Então são 4 leis que, quando incorporadas no nosso estilo de vida, vai nos preparar para a eternidade, vai fazer o nosso casamento prevalecer. A lei da emancipação, deixará pai e mãe, emancipação, um salto para a maturidade. A lei do esforço, unir-se-á. A lei de pertencer, serão na sua carne. E a lei da nudez, estavam nus e não se envergonhavam. Você lida com todas as suas vergonhas, aquilo que sobrecarrega a sua consciência. Às vezes Deus já te perdoou, mas a sua consciência não. Como é que você lida com obras mortas? Confissão. Confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. Você pode dizer, aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem um argumento contra a minha consciência. Está resolvido. Gente, uma pessoa irrepreensível, não é uma pessoa que não comete erros, porque todos nós cometemos, mas uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que sabe dar marcha ré, que sabe reconhecer os erros. Olha, eu errei, deixa eu voltar atrás. Isso é conserta. Então você fica o quê? Inacusável. Inacusável. É a lei da nudez. Vida transparente. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pode ser que ele vai te dar direções específicas. Aquilo que Deus te dirigir, olha, assenta no coração. Se coloca nas mãos dele como barro nas mãos do oleiro. Deixa ele trabalhar em você.
Senhor, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Obrigado pela sua igreja, pelo seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo povo que fala essa linguagem, que é a linguagem da aliança, do casamento. Nós vivemos dias realmente tão difíceis, onde as pessoas não mantêm mais a sua palavra, não mantêm mais os seus compromissos, como o Senhor mesmo disse acerca dos dias de Noé, que se casavam, se davam em casamento, como que ninguém mais pertence a ninguém, todo mundo é de todo mundo, uma anarquização da sociedade, é o que a gente vê hoje. E as consequências disso têm sido caras. Senhor, hoje a gente vê uma geração tão fragilizada, tão baqueada. Mas, Senhor, nós nos posicionamos contigo. Queremos dizer que nós acreditamos no casamento, acreditamos na família, acreditamos que a nossa salvação é uma aliança contigo, que o Senhor nos implantou na sua família, na família de Deus, que Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos incluiu na família, nos fazendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Família, essa é a linguagem do seu reino. Casamento, família. Senhor, queremos dizer que nós aguardamos com expectativa a sua volta, porque o Senhor disse: assim como o relâmpago que rasga os céus do ocidente ao oriente, os céus ainda te contêm, mas chegará um momento que os céus não vão te conter mais, e o Senhor virá buscar uma noiva, uma esposa, gente aliançada, gente casada, gente comprometida, gente que exercita lealdade, fidelidade, confiança, altruísmo, gente madura, uma igreja sem manchas, sem rugas. Esse é o povo que o Senhor está vindo buscar. E obrigado pela sua bondade, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de conserto, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos restaura. E nós nos apresentamos diante de Ti, com esse coração e com essas expectativas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe.